pesquisámos em termos disso, mas depois nós fomos até à professora e a professora analisou as fotografias e viu-se se elas expressavam bem o tema. A professora verificou que nós tínhamos feito uma boa escolha e ela pediu para nós olhássemos e verbalizássemos em nossas palavras o que é que nós sentíamos ao ver a imagem. E isso nós fizemos com a ajuda da professora portuguesa. Foi uma das professoras que nos ajudaram. Nós trabalhámos estas imagens com a professora de desenho, na disciplina de desenho, como podem ver, com tons de vermelho, para acentuar a emoção que nós víamos expressando. Nós utilizamos também folha de prata para acentuar algumas partes importantes que nós achássemos. Depois, juntando tudo, deu este lindo trabalho que nós fizemos. Em geral foi isso. Eu espero que gostem. Fizeram, né? Tem um trabalho de escolha também de várias experiências, não é? Aqui a parte da minha análise foi apenas para que as imagens também não se tornassem repetidas, não fossem repetidas, porque em 28 alunos alguns traziam imagens idênticas, portanto, por vezes foram 3 ou 4 casos, não foi assim uma... A ideia era serem todas diferentes, mas também não havia, sim. Não havia mal nenhum, porque todas fossem iguais, a interpretação de cada um era diferente, de certeza. E depois a nível depois do trabalho, também quando houve a seleção de uma outra, a professora disse, esta aqui vai ser trabalhada, talvez é melhor ser outra, porque esta aqui torna-se um pouco mais difícil, portanto melhor é ser outra. Dito isto tudo, como se não dá. Não dá em termos formativos. E sempre com o apoio da biblioteca também. Claro, será com o apoio também na biblioteca. Portanto, as frases são originais, não é? As fotografias tornam-se originais porque foram trabalhadas por eles, cada um trabalhou. As frases são deles? As frases são deles. As frases... E a fotografia foi selecionada pelo autor da frase? A fotografia foi selecionada pelo autor da frase? Sim. Cada um ficou com a sua fotografia, cada um ficou com a sua frase. Cada um foi trabalhado individualmente, mas com a ajuda de toda a gente que está. Foram precisamente as privações, as pancadas, o frio, a sede, que não nos deixaram afundar no vazio de um desespero sem fim durante a viagem e depois. Não a vontade de viver, nem uma resignação consciente, pois são poucos os homens capazes disso, e nós mais não éramos que uma vulgar amostra de humanidade. As portas tinham sido fechadas imediatamente, mas o comboio só arrancou à noite. Soubéramos, com alívio, do nosso destino, Auschwitz, um nome sem qualquer significado, naquela altura e para nós, mas certamente devia corresponder a um lugar desta terra. O comboio viajava lentamente, com longas paragens enervantes. Através das barras da janela vimos desfilar as altas rochas pálidas do Val do Adige, os últimos nomes de cidades italianas. Atravessámos o Brenner às 12 horas do segundo dia, e todos se levantaram, mas ninguém disse uma palavra. Tinha no coração o pensamento do regresso, e cruelmente imaginava para comigo mesmo qual poderia vir a ser a inumana alegria de uma outra passagem, com as portas abertas, já que ninguém desejaria fugir. E os primeiros nomes italianos? Olhei em redor e pensei quantos, entre aquele pobre pó humano, seriam escolhidos pelo destino. Entre as 45 pessoas do meu vagão, só 4 voltaram para as suas casas,
e foi de longe o vagão que teve mais sorte. Sofríamos pela sede e pelo frio. Em todas as paragens pedíamos água em voz alta, ou pelo menos um bocado de neve, mas raramente nos ouviam. Os soldados da escolta afastavam quem tentava aproximar-se do comboio. 2 jovens bens, que ainda amamentavam os filhos, gemiam dia e noite, implorando água. Menos atormentadoras eram para todos a fome, a fadiga e a insônia, que a tensão dos nervos tornava menos penosas. Mas as noites eram pesadelos sem fim. São poucos os homens que sabem enfrentar a morte com dignidade. E, em muitos casos, não são aqueles que se esperava. Poucos sabem calar-se e respeitar o silêncio dos outros. O nosso sono inquieto era frequentemente interrompido por brigas barulhentas e fúteis, por imprecações, por pontapés e socos desferidos ao acaso, como se fossem uma defesa contra contactos molestos e inevitáveis. Uma dezena de SS mantinha-se à distância, com ar indiferente, as pernas afastadas. A determinada altura, bateram-se entre nós e, em voz baixa, os rostos de pedra, começaram a interrogar-nos rapidamente, um a um, num mau italiano. Não interrogavam todos, só alguns. Quantos anos? Saudável ou doente? E conforme a resposta, indicavam-nos 2 direções diferentes. Tudo era silencioso como num aquário, e como em certas cenas dos sonhos. Esperávamos algo de mais apocalíptico. Pareciam simples agentes da ordem. Era desconcertante e desarmante. Alguém ousou perguntar acerca das bagagens. Responderam, bagagens depois. Outros não queriam deixar a mulher, disseram, depois de novo juntos. Muitas mais não queriam separar-se dos filhos, disseram, muito bem, ficar com o filho. Sempre com a calma segurança de quem está a cumprir apenas a sua tarefa de cada dia. Mas Rios demorou um instante mais a despedir-se de Francesca, que era a sua noiva, e então, com um único soco em pleno rosto, deitaram-no ao chão. Era a sua tarefa de cada dia. Em menos de 10 minutos, todos nós homens válidos fomos reunidos num grupo. O que aconteceu aos outros, às mulheres, às crianças, aos velhos, não pudemos esclarecer, nem naquela altura, nem depois. A noite engoliu-os, porém simplesmente. Hoje, todavia, sabemos que naquela escolha rápida e sumária, avaliara-se se cada um de nós podia ou não trabalhar utilmente para o Reich. Sabemos que nos campos, respectivamente de Buna Monowitz e Birkenau, só entraram do nosso comboio 96 homens e 29 mulheres. E que de todos os outros, num total de 500, nenhum se encontrava vivo 2 dias depois. Sabemos também que nem sempre este, embora ténue princípio de discriminação em hábeis e inábeis, foi seguido, e que sucessivamente se adotou muitas vezes o sistema mais simples de abrir as portas dos vagões, sem advertências nem instruções aos recém-chegados. Entravam para o campo os que o acaso fazia descer de um lado do comboio. Iam para o gás os outros.
Então, pela primeira vez nos apercebemos de que a nossa língua carece de palavras para exprimir esta ofensa. A destruição de um homem. Num ápice, com uma intuição quase profética, a realidade revelou-se-nos. Chegámos ao fundo. Mais para baixo do que isto não se pode ir. Não há nem se pode imaginar condição humana mais miserável. Já nada nos pertence. Tiraram-nos a roupa, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos não nos escutarão, se escutassem não nos perceberiam. Tirar-nos também o nome. Se quisermos conservá-lo, teremos de encontrar dentro de nós força para fazer. Fazer com que, por trás do nome, algo de nós tal como éramos, ainda sobreviva. Sabemos que, quanto a isso, dificilmente nos compreenderão e é bom que assim seja. Mas considere cada um quanto valor, quanto significado está contido mesmo nos nossos mais pequenos hábitos cotidianos, nos nossos 1000 objetos que até o mendigo mais humilde possui. Um lenço, uma velha carta, a fotografia de uma pessoa amada. Estas coisas fazem parte de nós, quase como se fossem membros do nosso corpo. Não podemos sequer pensar em sermos privados delas no nosso mundo, pois imediatamente encontraríamos outras para substituir as velhas. Outros objetos que são nossos porquanto guardam e suscitam memórias nossas. Fomos batizados. Guardaremos até à morte a marca tatuada no braço esquerdo. A operação foi levemente dolorosa e extraordinariamente rápida. Puseram-nos todos em fila e, um a um, pela ordem alfabética dos nossos nomes, passamos diante de um hábil funcionário munido de uma espécie de punção com a agulha muito curta. Ao que parece, é esta a verdadeira iniciação. Só mostrando o número se recebem o pão e a sopa. Foram precisos vários dias, e não poucos socos e bofetadas, para que nos habituássemos a mostrar o número prontamente, de forma a não atrapalhar as operações diárias de distribuição da comida. Foram precisos semanas, meses, para que aprendêssemos o som em língua alemã. E durante muitos dias, sempre que o hábito dos dias livres me levava a procurar as horas no relógio de pulso, no seu lugar aparecia-me ironicamente o meu novo nome, o número bordado em sinais azulados debaixo da epiderme.